Fala aí, galerinha do ENA, aqui quem tá falando é o Roger, professor de Filosofia e de Sociologia de vocês. Estamos aqui para mais uma aulinha. Hoje a nossa aula, né, a oitava já, nona aula, mais a oitava neste formato de videoaula, né, de filosofia. E hoje a gente está chegando aqui para falar um pouquinho sobre racionalismo, né, especificamente de René Descartes. Então, assim, um grande expoente desta corrente, né? Para ficar algo mais sucinto, algo mais objetivo, que não fique tão maçante para vocês ficarem acompanhando através da videoaula. É uma videoaula muito extensa, então eu decidi abordar, né, o pensamento de René Descartes, que é o mais expoente da corrente do racionalismo, né? Quando se fala de racionalismo, meio que instantaneamente a gente está lendo de René Descartes, a dúvida hiperbólica, né? De um uso muito forte, de uma prevalência muito forte da razão nessa discussão sobre uma formulação do conhecimento fidedigno, conhecimento verdadeiro, real. René Descartes, ele é um pensador, né, um filósofo, um físico, um matemático francês. Antes dele, digamos, enveredar por essa de um pensamento filosófico sem a atribuição a alguma relação com a igreja, né, ele teve a sua educação, a sua base educacional feita através de pares, né? A gente vai lembrar que o racionalismo ele tem início ali no final da Idade Média, né? Então, a Idade Média, como eu já falei anteriormente para vocês, ela começa lá com a queda do Império Romano do Ocidente e vai até 1456. Então, passado-se essa fase da Idade Média, tem-se o início da Idade Moderna, que dura aí até 1789, perdão, com o que a gente chama, e é um fato muito marcante, né, na história da humanidade, que é a Revolução Francesa, e tem-se início, a partir daí, a Era Contemporânea, a Idade Contemporânea. Ele, né, por fazer justamente parte, né, vamos aqui numa contextualização mais histórica, né, na Idade Média, né, passado-se aquele período lá do Império, houve o que a gente chamou, né, de feudalismo, que tinha os senhores feudais, né, então tinha ali aquele, digamos ali, um quadrado em que existia-se, né, os castelos e os senhores feudais e os feudos, e a relação comercial e urbana e cultural ela havia se perdido, justamente por haver esta individualização, vamos colocar assim, haver esta separação, né? Eles formavam os feudos, os castelos e tudo mais para se defender de invasões bárbaras, né? Se defender de saques e tudo mais. Então, aquela relação comercial que era propiciada por um ambiente urbano, um ambiente das cidades, e também que propiciava uma interação cultural, ela foi perdida. E teve-se a predominância da igreja, de seus dogmas, de tudo que ela pregava, e ao final desta Idade Média foi-se possível justamente este renascimento cultural, este renascimento urbano e renascimento cultural, propiciado justamente por um renascimento urbano, né? Então voltou-se a ideia de um agrupamento urbano, né? Digamos, reestruturação de cidades, de rotas comerciais, e o que propiciou também um renascimento, uma troca, vamos colocar assim, de cultura. Um fato também muito importante deste início foi a Reforma Protestante, que é lá as 95 teses do monge alemão, né, o Martin Lutero,
que rompeu, na verdade, né, com a com o pensamento que a Igreja Católica tinha, né, que o Papa tinha, né, justamente criticando a ideia das relíquias, de venda de indulgências, de, digamos, de uma forma religiosa de viver, de praticar religião que Agostinho não, perdão, o Martinho Lutero achava incorreto, né? Então ele publicou lá suas 95 teses, foi excomungado pela igreja e a partir dele, né, fez-se as correntes protestantes, né? O luteranismo, o calvinismo, né? O, o anglicanismo, né? Então, com algo também muito marcante deste, deste período, né? Também vale lembrar, né, que neste período houve-se, vamos dizer assim, a, o período das grandes navegações, então o, vieram, né, os navegadores conseguiram chegar até a América, né? É outro fato muito importante deste que é o início da Idade Moderna, como eu já falei. E este início, esta, 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 estas mudanças que vieram ocorrendo e ocorreram a partir do final e ali no início da Idade Moderna, eles foram responsáveis por quebrar aquele paradigma medieval que eu já citei, né? Ou seja, uma predominância da igreja, né? A igreja tinha um poder, ela tinha terras, ela que mandava, né? Tudo que a igreja dizia era lei, e aquela ideia de feudos, de uma sociedade muito individualizada, e também propiciou uma laicização do pensamento. O que quer dizer isso? Algo que é laico, né? Por exemplo, o Estado brasileiro, né? Ele é uma república, né? Ele é um Estado laico, ou seja, ele não é vinculado a uma religião oficial, a uma corrente de pensamento oficial, né? Apesar da gente saber que na prática isso é muito difícil. Mas tem-se essa ideia de uma separação do pensamento de uma corrente ideológica, de uma corrente religiosa, né? Então, o pensamento ele passa, digamos, a dizer, voar com as suas próprias asas. E não é dependente do que a igreja quer, do que a igreja pensa, dos dogmas da igreja. Então, há-se essa laicização do pensamento. Digamos, o pensamento ele passa a romper barreiras maiores do que aquele horizonte que a igreja ela permitia que se vislumbrasse, né? E o René Descartes, ele, como eu já falei, ele apesar de ter sido educado por padres, né, fazer parte aí do finalzinho da Idade Média, do início da Idade Moderna, ele partiu para essa ideia de uma laicização do pensamento e isso o tornou como adepto do racionalismo, né? O racionalismo, pelo próprio nome, a gente já é capaz de inferir, né, que está se falando ali né? Razão, né? E é justamente a ideia de que a razão é o caminho para a verdade, ou seja, gera intuições e precisa ser buscada. Ou seja, abandonando aquela ideia de dogmas, de algo que era dito e, por ser dito por alguém que tinha poder, devia ser entendido como verdade, né? Então, o racionalismo ele vem com esta quebra deste paradigma. Ele coloca a razão no topo, né? Então, o meio para se chegar a uma verdade concreta, o meio para se gerar intuições e, digamos, percepções sobre o que está à nossa volta. E que, digamos, nos desperta para um entendimento maior de tudo que ocorre no nosso entorno, é a razão. Então, por ela ser capaz de gerar um caminho possível de se chegar à verdade, nos gerar intuições e percepções sobre o que está à nossa volta, ela deve ser buscada é, de maneira, como é que eu posso dizer, de maneira
constante. Por quê? Porque ele entra, vamos colocar aqui, fazer um paralelo que a gente já estudou anteriormente, ele entra num paralelo que a gente poderia colocar como sendo uma influência de Platão, né? Porque a gente lembra que Platão, ele acreditava na razão, colocava a razão como sendo o único caminho capaz de chegar à verdade e os sentidos como sendo enganosos. E René Descartes, ele segue esta linha, né? O racionalismo, ele segue esta linha. E eles pregavam a razão como caminho para sendo a verdade e os sentidos como sendo enganosos. Por isso que a razão precisava ser buscada. Não acreditar única e exclusivamente no que os nossos olhos veem, no que nós ouvimos, no que nós sentimos, no que o nosso paladar é capaz de nos apresentar. Então, isso gera na concepção do racionalismo uma dúvida hiperbólica, né? Ou seja, duvidar de tudo ao seu redor, né? Então, a chuva está caindo. Por que a chuva está caindo? Se fosse uma explicação medieval, vamos colocar assim, né? Está chovendo porque Deus quer. Não está chovendo porque Deus quer. Então, se chove é porque Deus quer, se não chove é porque Deus quer. Então, o racionalismo ele chega e vem e quebra esta lógica, fazendo com que haja um pensamento, um exercício de pensamento, que a partir deste pensamento se gerem intuições, se gerem percepções a respeito do que está ocorrendo e assim possa se pavimentar um caminho para chegar na verdade. Então, justamente você passa a duvidar, será que está chovendo realmente porque Deus quer ou porque há uma confluência de nuvens e de temperatura e isso faz com que lá em cima haja uma liquefação e venha a ocorrer as chuvas, né? Colocando aí a grosso modo. Então, há-se um exercício de pensar, há-se um exercício da razão, da forma de entender o mundo e você vai duvidando de tudo que há ao seu redor, né? O cogito ergo sum, né? Penso logo existo. Então, para você existir, para você ser, digamos assim, verdadeiramente um ser pensante, né? Melhor, desculpa. Para você existir, você necessita ser verdadeiramente um ser pensante. Então, você tem que pensar por si próprio. Você tem que colocar em xeque tudo que lhe foi apresentado durante anos e anos, décadas e décadas, que foram muitas vezes apresentados como simples histórias, como simples verdades sem comprovação, né? Então a dúvida hiperbólica é justamente de duvidar de tudo ao seu redor. E ele ele formulou o seu método cartesiano, que aí a gente entra na ideia que tem de haver uma evidência, tem de se haver a análise, a síntese e a enumeração. Mas o que seria esta evidência? Seria, não há dúvida sobre sua veracidade. Ou seja, você tem que achar algo através do exercício da razão, né? Através do exercício de pensar, partindo desta dúvida hiperbólica, de duvidar de tudo que existe ao seu redor e chegar através do exercício, mais uma vez, do exercício da razão, usando-se, digamos, de um distanciamento de um pensamento medieval, né, de um pensamento dogmático da igreja, de uma laicização do pensamento, ou seja, um pensamento sem ser atribuído a alguma corrente ou alguma religião, que você possa verdadeiramente provar através de um exercício racional que aquilo realmente é verdade. Então está chovendo realmente porque há uma confluência de fatores, né? Pressão, de acordo com as nuvens, o clima e tudo mais, e isso faz com que ocorra as chuvas, ocorram as precipitações. Então, isto é a evidência. Não há dúvida sobre a veracidade de que realmente isto ocorre dentro de um determinado conjunto de fatores.
a análise, né? A análise seria justamente analisar cada uma dessas partes, observar cada uma de maneira individualizada. Então, você iria dividir o seu pensamento, o que você está estudando, né? O que você está investigando, em partes e iria observar cada um. Mas você iria observar com, digamos, ao Léo, né? Iria observar de maneira desordenada o que viesse primeiro, né? Vamos dizer ali, por ordem cronológica. Não, você iria ter que seguir o que ele chama aqui de síntese, ou seja, ir do mais simples ao mais complexo, ou seja, seria um conhecimento construído em escadinha, né? Você primeiro parte da base, você parte do que é considerado mais simples para chegar até o topo, né? Tido como mais complexo. Então, você vai do mais simples ao mais complexo. E iria fazer uma enumeração de todas essas etapas que você fez anteriormente. Então, você iria conferir se as etapas do processo elas foram devidamente cumpridas. Se houve uma evidência, se houve análise, se houve a síntese. Para assim haver um exercício correto da razão e poder se chegar a uma verdade, sem ser enganado pelos seus sentidos. E a dúvida hiperbólica, né? A gente tem-se ela muito resumida como sendo duvidar de tudo ao seu redor. E em determinado momento a gente poderia até dizer, a dúvida hiperbólica ela pertence tanto ao racionalismo quanto ao ceticismo. Né? O ceticismo, vale recordar que é uma corrente helenística e que tinha como o cerne do seu pensamento que é impossível chegar-se a uma verdade suprema, né? Chegar-se à verdade. No racionalismo já é o contrário. Você digamos, é factível sim você chegar a uma verdade, mas desde que você exerça a racionalidade, você use a razão. Então, ela se distingue do ceticismo justamente por isso. No racionalismo, ela duvida de tudo, mas é possível sim, você exercendo a razão, pensando de forma racional, se chegar a uma verdade. No ceticismo, não é possível chegar-se a uma verdade. E ela justamente faz este questionamento dos sentidos, como eu já falei aqui, né? Para René Descartes, os sentidos são enganosos. Então, justamente por os sentidos eles não serem necessariamente atrelados a uma ideia de razão, a uma ideia de expressão e de uso da razão. Então, mais uma vez eu repito, nem tudo que você vê, que você sente, que você ouve, pode ser verdadeiramente, né? Pode ser verdade. Então, parte dessa ideia de questionamento dos sentidos porque eles são enganosos. E também de um questionamento da própria razão. Será se o que eu eventualmente tenho como uso um exercício da razão está correto? Está seguindo uma metodologia que realmente consiga me provar e me fazer ter certeza de que eu realmente exerci a minha razão, que eu realmente pensei, que eu realmente cheguei a uma verdade que não está influenciada, seja por um pensamento medieval, seja por uma ação dos sentidos, né? Então, justamente nessa ideia de questionar até mesmo a própria razão, que é importante a utilização do que a gente chama do método cartesiano. E as ideias que são presentes nesse sujeito presente, ou seja, são presentes em nós, elas podem ser adventícias, factícias ou inatas. O que seria essa ideia adventícia? Seria aquela ideia que tem origem na experiência sensível. Então, ou seja, você está vendo, você está tocando, você, você está sentindo, né, no seu tato, no seu paladar, com o seu olfato. Então, é um carro que você pode ver, você pode tocar, você pode escutar a zoada dele, é um gato, digamos, é uma cadeira. Então, são essas coisas mais de origem material, né? Então, que você consegue ver, tocar, sentir a textura, né? Então, a ideia a ideia adventista ela tem origem justamente nessa experiência sensível, que você consegue ter contato através dos seus sentidos.
As factícias são aquelas ideias que têm origem na imaginação, né? Então, já fazem parte de um universo, digamos, mais abstrato, né? Que é o seu pensamento, a sua forma de imaginar e de pensar. E as ideias inatas são aquelas que constituem a própria razão, ou seja, o pensamento, a existência, e daí se entra na frase de René Descartes, né? Cogito ergo sum, né? Pense, logo existe. Então, a ideia inata de que a razão ela vem em cada um de nós, né? Ela tem um pensamento, está atribuído, né, a razão e o pensamento e a existência do ser humano, né? A existência de cada um de nós, né? Com as ideias presentes no sujeito presente, que seria em nós, né? Nós como pessoas, como seres, como sujeitos que são capazes de exercer um pensamento, né? De exercer uma uma atividade intelectual, né, elas podem ser adventícias, factícias ou inatas. Né? Então, aí é só mais um compilado, um resumo mais objetivo do pensamento racionalista de René Descartes, né, que é justamente para que vocês não fiquem tão sobrecarregados, né, em questão de conteúdo, tendo em vista que sociologia e filosofia são matérias muito teóricas e muito explanativas, e para que vocês absorvam o que digamos, mais cobrado, que é mais, mais pontualmente expresso nas questões. Então vamos aqui resolver duas questões, todas duas do Enem. A primeira, né, como sempre eu digo para vocês, a gente vai primeiro ler o enunciado da questão. E está aqui, diz o seguinte: em sua busca pelo saber verdadeiro, o autor considera o conhecimento de modo crítico como resultado da alternativa A, investigação de natureza empírica; B, retomada da tradição intelectual; C, imposição de valores ortodoxos; D, autonomia do sujeito pensante; E, liberdade do agente moral. O texto fala o seguinte: nunca nos tornaremos matemáticos, por exemplo, embora nossa memória possua todas as demonstrações feitas por outros, se nosso espírito não for capaz de resolver toda espécie de problemas. Não nos tornaríamos filósofos, por ter lido todos os raciocínios de Platão e Aristóteles, sem poder formular um juízo sólido sobre o que nos é proposto. Assim, de fato, pareceríamos ter aprendido, não ciências, mas histórias. Né? Ele está tratando aí justamente de você ter contato com determinada área, com determinado conhecimento, mas você, digamos, se tornar meio que um robô. Você só vai repetir o que lhe foi ensinado, né? Você não vai ter um exercício, digamos, próprio. E ele quer saber, né? Em busca deste saber verdadeiro, ele considera de modo crítico, né? Considera o conhecimento de modo crítico como resultado da investigação de natureza empírica, partindo da ideia de, de que ele é um racionalista, e da forma como o texto nos apresenta, ele defende justamente esta autonomia de se pensar por si próprio, apesar de você necessitar, vamos colocar assim, de ser ensinado de ajuda de outra pessoa, né? Você ter um contato prévio com determinada área, você necessita, para se tornar verdadeiramente, como os exemplos que ele usou, né? Um matemático, um filósofo, você necessita ter uma autonomia, você precisa pensar por si próprio. Não é porque você teve contato, você viu uma forma de resolver um problema matemático, ou porque você viu uma forma de pensar a vida, os seus problemas e tudo que a cerca, que você tem de repetir, digamos, igualmente ao que lhe foi repassado, né? Você tem que ter um exercício, você tem que pensar por si próprio.
Então, isso nos leva à alternativa correta, que é a letra D, que é justamente essa autonomia do sujeito pensante. Não é investigação de natureza empírica, né? Investigação de natureza empírica é mais para o lado da experiência, que leva aí para o lado dos sentidos, e a gente tem que lembrar que pelos sentidos eram enganosos, retomar de tradição intelectual, imposição de valores ortodoxos, entra num paradigma aí relacionado com o que era apregoado na, na Idade Média, e essa liberdade do agente moral aí não é essa ideia, vamos colocar assim, de ética, né? De uma liberdade de um agente moral, né? Não é tão tratada quando se fala do racionalismo de René Descartes, né? Então, a nossa alternativa correta que acaba sendo verdadeiramente a alternativa D, né? Que é a autonomia do sujeito pensante. Quando ele fala aqui que tem de se formular um juízo por si próprio, não baseado no que você viu e aprendeu a partir do contato com outras pessoas. A segunda questãozinha aqui, o enunciado dela diz o seguinte: apesar de questionar os conceitos da tradição, a dúvida radical da filosofia cartesiana tem caráter positivo por contribuir para a dissolução do saber científico, B, recuperação dos antigos juízos, C, exaltação do pensamento clássico, D, surgimento do conhecimento inabalável, a alternativa é fortalecimento dos preconceitos religiosos. O texto nos diz o seguinte: é o caráter radical do que se procura que exige a radicalização do próprio processo de busca. Se todo o espaço for ocupado pela dúvida, qualquer certeza que apareça a partir daí terá sido de alguma forma gerada pela própria dúvida. E não será seguramente nenhuma daquelas que foram anteriormente varridas por essa mesma dúvida. Então ele quer saber, apesar de questionar os conceitos da tradição, a dúvida radical da filosofia cartesiana tem caráter positivo por contribuir. Então, apesar dela, digamos, colocar em xeque tudo que se conhece, tudo que está ao seu redor, né? A dúvida hiperbólica, ela questiona tudo que está ao redor. Ela é positiva, ela tem um caráter positivo, por quê? Né? É por fazer com que haja uma dissolução do saber científico? Não, o saber científico está atrelado a dar um pensamento racional. No racionalismo, né, esta ideia de uma dúvida hiperbólica, ela é fundamental justamente em percorrer um caminho através do exercício da racionalidade. Então, a alternativa é incoerente. B, recuperação dos antigos juízos? Não. Justamente a gente tem que perceber que no pensamento de René Descartes há uma laicização de um pensamento que outrora era muito atrelado aos dogmas da igreja, e há uma quebra do paradigma medieval que é justamente muito permeável às ideias e aos quereres, vamos colocar assim, aos desejos da Igreja Católica. Então, a alternativa B também é incoerente. Exaltação do pensamento clássico. Apesar de eu ter dito que, de certa forma, a gente fazendo uma comparação de ele defender a razão e de julgar que os sentidos são enganosos, assim como Platão fazia, não necessariamente faz com que haja esta exaltação do pensamento clássico atribuir à figura de Platão. Não, né? Ele justamente faz com que haja uma dúvida, uma alta reflexão sobre tudo que já foi produzido, sobre tudo que existe, sobre tudo que se conhece. Então, é meio que colocar também em xeque este pensamento clássico. Então, a alternativa C também incoerente. Surgimento do conhecimento inabalável, justamente, porque ele quer que se coloque em xeque tudo que se teve contato, tudo que outrora foi produzido, né, que era tido como verdade, né? Ele quer fazer com que através de um exercício, digamos, prioritariamente racional e um exercício constante, você possa ir pavimentando um caminho que não sofre influência dos sentidos, porque os sentidos são enganosos, e que também não sofre influência de um pensamento que outrora era dogmático, né? Um pensamento medieval. Então, vai pavimentando um caminho justamente para o surgimento de um conhecimento inabalável. Então, esta
prática de suspeitar de tudo, de duvidar de tudo, é justamente com a finalidade de encontrar-se um conhecimento inabalável. Né? Então, a nossa alternativa correta aqui é a alternativa D. E fortalecimento dos preconceitos religiosos, também a gente basta lembrar que a quebra do pensamento de Descartes, do racionalismo, com o pensamento e o paradigma medieval. A alternativa é também coerente. Então, a nossa alternativa correta aqui acaba sendo a letra D. Apesar de questionar os conceitos da tradição, a dúvida radical da filosofia cartesiana tem caráter positivo por contribuir para a alternativa D, surgimento de conhecimento inabalável. Então, duas questões do Enem resolvidas. Vou chegar aqui ao final da nossa aula, nossa videoaula. Caso tenha ficado alguma dúvida, alguma incompreensão, vocês podem estar em contato comigo, estou à disposição para ajudar no que for necessário. No mais, fiquem bem, se cuidem. Até a próxima nos estudos.